Vamos falar um pouquinho agora sobre migração, né? Tem alguns colegas no Delphi que ainda estão no Delphi 7, né? E eles resistem à ideia de deixar essa versão, tá? Não querem mesmo sair do Delphi 7, né? Provavelmente os clientes desses colegas ainda usam até o Windows 98, tá? Então chegou a hora de abandonar isso aí, certo? Tem que abandonar o Delphi 7. Alguns colegas migram de ferramenta, né? Vão pro Delphi 2007, Delphi XE, XE5, XE8, mas continua utilizando sistemas legados, né, ou tecnologias ultrapassadas, como o BDE. O BDE que já foi abandonado há muito tempo, mas tem ainda alguns colegas que utilizam e a Embarcadero continua dando ali um certo suporte. Tá? A primeira tentativa de se livrar do BDE foi criar o DB Express, né? Isso aconteceu quando a CodeGear, né, criou o Calyx, tá? Seria o Delphi para o mundo Linux, né, para o universo Linux, que não vingou, né? Teve 3 versões e foi abandonado, tá? Muito em parte porque os colegas lá do ambiente Linux querem tudo de graça, né? Então não deu certo. Provavelmente foi um dos motivos, dentre vários outros aí. Bom, esse não vem ao caso aqui pra gente, tá? O fato é que no Calyx o BDE não ia funcionar. Então a Embarcadero, CodeGear, Borland, né, eles criaram lá o DB Express, tanto para o Calyx como para o Delphi, tá? E aí passou a ser então o novo padrão, tá? Você tinha lá os datasets unidirecionais, né? E tinha o cliente dataset ajudando a navegar nos dados, a editar e tudo mais, tá certo? Muito legal, muito bom esse framework. Daí, né, ainda com essa demanda do BDE, a Embarcadero cria o FireDAC, e aí realmente o FireDAC ele vem para ficar no lugar do BDE e também do DB Express, tá? Com tudo que nós já vimos aqui, né, todas as facilidades que ele nos fornece, tá certo? Bom, então nós temos aqui esse link, né? É um link para o XE8, mas tem também para outras versões, onde você pode migrar do BDE para o FireDAC. O que é que ele faz então? Ele tem alguns tópicos aqui, onde ele vai fazer uma comparação entre as contrapartes dos nomes entre BDE e o FireDAC. Depois aí vem a migração dos alias que eram feitos no BDE. Daí ele vai falar passo a passo, né, um exemplo passo a passo sobre como migrar uma aplicação BDE para o FireDAC, tá? E aí algumas dicas adicionais sobre a migração, tá? Ele aí na introdução, o overview, né? Daí você vai entrando nesses links. A gente não vai entrar no mérito do BDE, tá? Daí nós temos esse outro aqui, ó, que é migrando do DB Express para o FireDAC. Aí sim, o DB Express mais atual, que a maioria dos desenvolvedores vinham utilizando, né? Alguns poucos ainda utilizam BDE, mas a maioria já vinham usando o DB Express, né? Então esse aqui já nos interessa mais, tá? Como migrar uma aplicação DB Express para o FireDAC, né? Primeiro tópico então, ele vai falar sobre as contrapartes, né? Então vamos entrar aqui nesse tópico. Daí ele começa a fazer aqui a comparação, né? Ó, lá no DB Express eu tenho o SQL Connection. Quem é esse cara no FireDAC? É o FD Connection. Tá, no DB Express eu tenho o Connection Name. No FireDAC é o Connection Def Name. Lá no DB Express eu trabalho com Begin Transaction. No FireDAC é Start Transaction. DB Express, Commit Free and New. No FireDAC, Commit. Tá? DB Express, eu testo se existe uma transação com REST Transaction. Aqui é In Transaction. Aí nós temos aqui mais 2 itens informando sobre isso, né? Lá no FireDAC eu tenho um SQL Dataset. Aqui eu tenho o FD Query, o StoryProc e o Table. Tá? Eu não tenho a figura do Dataset no FireDAC. Tá? Eu tenho os componentes separados, né? O KQuery, a StoryProc e a Table. Legal, mas lá no DB Express eu tinha a Query, que nós também temos. Tinha o StoryProc, que nós também temos. Tinha a Table, que nós também temos no FireDAC. Nós só não temos esse Dataset aqui. Tá? E a gente tem que usar os carinhas separados. SQL Connection é Connection, né? Param.Seek, Resource Options.param.Create. E por aí vai, tá? Então ele faz uma comparação aqui entre os componentes, as propriedades e tudo mais, tá?
é o que nós temos aqui nesses counterparts, né? Aí se você tem dúvida sobre alguma coisa, você clica, né? Por exemplo, eu quero esse SQL Dataset, o que é isso? Aí você entra lá, aí ele vai carregar sobre esse componente específico do DB Express, vai explicar o que é o componente, né? Daí você entra na FD Query, você já viu o que é, mas se tiver dúvida, é só clicar aqui e retirar a sua dúvida, tá? Muito bem, então você já conhece ali mais ou menos quais são os componentes que você deve substituir entre um e outro, né? DB Express e FireDAC, tá? DB Express Connection Migration. Como é que eu faço a migração da conexão? Então aqui ele vai mostrar nesse link, ó. Abrir o link. Ele vai falar sobre o nome dos drivers, né? Quais são os nomes dos drivers no DB Express? Praticamente a mesma coisa, ó. DB Express, asa para o FireDAC. ASE, no caso aqui de FireDAC é um ODBC. Tá? Daí ele explica aqui por quê, né? No caso desse carinha aí, ele vai usar o DBC mesmo. DetSnap no DB Express, FireDAC DS. DB2, Firebird lá no DB Express, já no FireDAC é FB só, né? Interbase aqui é IB. O restante é praticamente a mesma coisa, apenas o Oracle que vem para hora aí, ó. Tá? Daí ele vem falar sobre os parâmetros, né? A equivalência entre os parâmetros. Tá? Esses aí, os parâmetros de conexão, né? Primeiro ele fala sobre o nome dos bancos, tá? Dos drivers dos bancos de dados, e depois sobre cada um dos parâmetros, tá? Legal? Muito bem, daí vem algumas dicas adicionais sobre a migração do DB Express para o FireDAC, né? Propriedades e métodos que são incompatíveis. Ele vai falar do SQL Connection, do SQL Dataset, tá? De novo aí da conexão, né? Fala sobre o monitor, manipulando as exceções, cursor de espera, integração com componentes de terceiro, API de baixo nível, drivers e conexões, ou seja, tem bastante coisa aí, né? Bastante dicas, tá? De repente você está migrando alguma coisa, tá? Esbarrou num problema que aqui já explica que problema é esse, é uma incompatibilidade, por exemplo, né? Seria interessante primeiro, antes de migrar a sua aplicação, ler esse material, tá bom? Daí você já vai iniciar a migração da sua aplicação, evitando uma série de problemas, tá? E nós temos aqui, ó, um exemplo passo a passo mostrando como migrar do DB Express para o FireDAC. Então existe um demo, né? Dentro dessa pasta aqui, ó, DB Express to FD, ó, DB Express para FireDAC Migration Demo, tá? Tá lá dentro de Samples, Object Pascal, Database, FireDAC, to Refined. Aí ele vai falar sobre esse migrate.bat, sobre a aplicação que é a Meeting Organizer, o banco de dados, que vai ser um banco de dados Interbase, tá? Aí vem o passo a passo aqui, ó. Primeiro você vai utilizar esse migrate.bat, né? Ele vai criar uma nova pasta dentro do formulário Forms, tá? Onde ele vai copiar a aplicação lá para dentro, né? Daí o segundo passo vai ser configurar a conexão, a definição da conexão do FireDAC, né? Ele vai pedir para você então criar uma definição de conexão, tá? Os parâmetros da definição, né? Apontando para o novo banco, isso daí vai ser salvo lá no arquivo de conexão, nós já vimos isso, né? Então veja como foi importante nós vermos todo esse conteúdo, tá? Você não vai ter muita dificuldade em realizar esse exercício aqui, né? Aí você vai preparar a aplicação para runtime, né? Que vai mostrar o passo a passo de como fazer isso. Vai setar os parâmetros da conexão, né? Setar a compatibilidade dos tipos de dados, né? Então, string, wide string, bytes, var bytes, né? Então você vai ver aqui, ó, vem as dicas, tá? E aí, por
finalmente é rodar a aplicação. Então não tem muito segredo, tá? Converter a sua aplicação do DB Express para o FireDAC, né? Você pode enfrentar alguns problemas, né? E aqui nessa migração dessa demonstração que ele menciona, você já vai esbarrar com alguns desses problemas, tá? Então, qual é o exercício agora, né? Você provavelmente tem alguma aplicação já feita com DB Express. Você vai ler essa documentação aqui, vai observar essas dicas de migração, vai observar essas contrapartes aí, né? Esse esquema da conexão, tá? Daí você vai primeiro realizar esse exercício de migração dessa aplicação demo que já vem com o Delphi, e depois você vai tentar migrar a sua aplicação, né? Daí você já entra de cara no universo FireDAC.